Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Mais uma semana turbulenta do mercado e mais uma vez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve no olho do furacão. Pelo lado positivo, nós tivemos a ligação com o presidente da China, Xi Jinping. Isso acabou animando os mercados por um possível acordo comercial entre os dois países. Mas a China nomeou aí um novo negociador com experiência no mercado norte-americano, mostrando que não vai ceder tão fácil assim às exigências do presidente americano. Além disso, Donald Trump, pelo lado negativo, acabou tumultuando o mercado ao mais uma vez elevar uma tarifa. Dessa vez foi sobre o aço e o alumínio, dobrando as tarifas para 50%. A única exceção foi o Reino Unido, país que já assinou um acordo comercial com os Estados Unidos. Mas o que de fato mexeu com o humor do mercado essa semana foi a briga pública entre Donald Trump e o bilionário Elon Musk, que até pouco tempo ainda fazia parte do governo de Donald Trump. Toda a disputa começou após Musk criticar um projeto de Trump que tramita no Congresso norte-americano, que além de aumentar o déficit fiscal dos Estados Unidos, também retira alguns subsídios, principalmente de compra de carros elétricos, como no caso dos carros Tesla, vendido pelo bilionário. Trump acabou rebatendo aí as acusações de Musk, chamando ele de louco. E aí essa disputa ganhou novas proporções, com Elon Musk chamando Trump de ingrato, chegou a pedir o seu impeachment e chegou a relacionar Trump com o caso de escândalo sexual Epstein, que aconteceu após a morte do bilionário em 2019, envolvendo inclusive a exploração sexual de menores. Alguns dirigentes da Casa Branca tentaram colocar aí panos quentes na situação, mas mesmo assim não houve uma melhora na perspectiva do humor entre os dois, que até então eram fortes aliados. Já aqui no Brasil, seguem as preocupações com a política fiscal. As possíveis alternativas ao decreto que reajustou o IOF, que foram prometidas para o próximo domingo, ainda continuam patinando. E até o momento nós não tivemos informações claras de quais são essas medidas. E o mercado já não espera nenhuma reforma estruturante que de fato vá melhorar a situação das contas públicas no médio e longo prazo. Além disso, mais uma pesquisa mostrou que a popularidade do presidente Lula vem caindo sistematicamente e o grande receio do mercado é que o governo possa aí tomar atitudes mais populistas, visando aí melhorar a popularidade do presidente, o que tende a deteriorar ainda mais as contas públicas. Toda essa preocupação do mercado financeiro fez com que já se prevesse que na próxima reunião do Copom nós devemos ter ainda mais um ajuste na nossa taxa Selic de pelo menos 0,25 ponto percentual, o que acabou afetando diretamente a nossa renda fixa. O DI para janeiro de 2026 registrou uma alta de 0,10 pontos percentuais essa semana, encerra cotado a 14,90%. Já a carteira de títulos públicos tem tido um desempenho bem fraco ao longo desse mês de junho. O IMA geral registrou alta de 0,15%. Enquanto isso, os pré-fixados medidos pelo IRFM estão aí praticamente estáveis, com leve alta de 0,01% nesse mês de junho. Pesa também no sentimento do mercado brasileiro o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de risco Moody's, que rebaixou a nota do Brasil de positiva para estável. Para justificar esse rebaixamento da nota, a Moody's colocou principalmente o problema do descontrole fiscal e o fato de nós estarmos com uma taxa de juros muito alta, o que interfere diretamente na nossa dívida pública. Mas mesmo assim, a Moody's ressaltou que esses juros altos no Brasil, eles são necessários devido a um descontrole inflacionário causado principalmente pelo descontrole das contas públicas. O nosso Ibovespa encerra essa semana em queda de 0,68%. Já o dólar caiu forte ao longo da semana devido principalmente à entrada de capital estrangeiro no Brasil, principalmente para os produtos de renda fixa. O dólar encerra essa semana com queda de 2,87%, cotado aos R$ 5,56.
Já em Nova York, as bolsas subiram essa semana. O S&P 500 encerra em alta de 1,76%, a Nasdaq encerra em alta de 2,30% e o Dow Jones subiu 1,30%. Já na Europa, o Stoxx 600 subiu 1,58%. Falando agora da zona do euro, nós tivemos essa semana a decisão de taxa de juros do Banco Central por lá. Ele decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Agora a taxa básica de juros da zona do euro está em 2%. Christine Lagarde, na entrevista logo após esta decisão, justificou a queda de juros devido a uma inflação mais controlada na Europa. Aliás, foi divulgada a inflação ao consumidor essa semana, que registrou alta acumulada nos últimos 12 meses de 1,9%, abaixo da meta da zona do euro, que é de 2%. Também como justificativa mais um corte de juros na Europa, vem em função principalmente de uma taxa de crescimento mais baixa. O PIB da zona do euro tem mostrado números muito fracos, principalmente no início deste ano, mostrando aí que a Europa ainda está com dificuldade para crescer no período pós-pandemia. Apesar de dados fracos da economia norte-americana, devido principalmente à preocupação com as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano dos Estados Unidos, considerado um termômetro da economia norte-americana, veio levemente acima do esperado. Apresentou a criação de 139 mil novas vagas, quando se esperava a criação de 130 mil vagas, mostrando que o mercado de trabalho dos Estados Unidos ainda não demonstra essa fraqueza. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da nossa produção industrial, registrou alta de 0,1%. Uma boa notícia para a nossa inflação é que a Petrobras anunciou a redução do preço da gasolina em 5,6%, o que representa uma queda de 12 centavos no preço das refinarias. Nós também tivemos a notícia do Banco Central que divulgou essa semana o Pix automático, que é uma espécie de débito automático através do Pix, para suprir aí as necessidades, principalmente de quem não tem cartão de crédito e deseja usar aí o pagamento recorrente e automático de contas e faturas. O Pix, apesar de ter sido divulgado essa semana, o Pix automático só vai estar disponível a partir do dia 16 de junho. Mesmo com uma perspectiva de acordo comercial entre Estados Unidos e China, o preço do minério de ferro caiu 2,97% essa semana, com a tonelada cotada aos 96 dólares e 18 centavos. Segue a preocupação principalmente com o preço das casas novas na China e uma possível crise imobiliária no mercado chinês, que pode aí dificultar o crescimento do país asiático ao longo deste ano. Já que o petróleo teve forte alta de 5,88%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos 66 dólares e 17 centavos. Essa alta expressiva do barril de petróleo se deve ao aumento das tensões entre Ucrânia e Rússia. Mesmo aí depois das negociações de paz que aconteceram na segunda-feira e que não demonstraram grandes avanços, a Ucrânia lançou aí um dos maiores ataques contra o território russo, atingindo principalmente a infraestrutura bélica do exército russo, destruindo diversos aviões, inclusive alguns com capacidade de transportar ogivas nucleares. Em represália, a Rússia lançou aí um forte ataque com drones e mísseis contra território russo, mas a Ucrânia também conseguiu destruir uma ponte que liga o território russo à Crimeia, que é um território já anexado pela Rússia desde 2014 e que é uma importante fonte de alimentação, principalmente do exército russo que está dentro do território ucraniano. Resta saber aí se nós teremos algum tipo de avanço nas negociações de paz entre os dois países, já que nas últimas semanas o clima tem ficado bastante tenso. Para a semana que vem, a gente vai estar de olho principalmente nos índices de inflação. Saem dados de inflação na China, nos Estados Unidos e aqui no Brasil sai o nosso IPCA, a nossa inflação oficial. E o mercado local vai estar bem atento ao anúncio que vai ser feito amanhã, domingo, sobre as medidas fiscais, principalmente para substituir o decreto do IOF e se de fato nós vamos conseguir avançar nessa pauta fiscal. Muito obrigado e até a próxima semana.